Revista Horse aqui, direto dos Jogos Equestres Mundiais, aqui em Tryon, Carolina do Norte, Estados Unidos, aqui na sala da imprensa. Estamos recebendo aqui a visita do Pedro Paulo Lacerda, que é o chefe de equipe da equipe de salto do Brasil, que vai bater um papo com a gente para fazer uma avaliação de como foi a participação do Brasil nesse Mundial. Bom dia, Pedro. Muito bem-vindo aqui. Bom dia. É bom estar aqui com vocês. Pena que a gente não tem as notícias melhores. Então vamos falar sobre isso. Então vamos começar, Pedro. Qual é a avaliação que se faz aí da participação da equipe de salto aqui nesse Mundial? Não, ela não precisa muita avaliação. Nós não tivemos o melhor final de semana. A gente começou muito bem o primeiro dia. Largamos muito bem. Era uma prova preocupante para a gente. A gente foi bem, a estratégia funcionou, deu tudo certo. E no segundo dia nós tivemos um dia ruim, onde só tivemos um cavaleiro que teve um dia bom e o resto, todos os outros cavaleiros, foi uma performance que foi um pouquinho abaixo do que a gente esperava. Aconteceu com outras nações importantes também, e a gente tem que trabalhar para melhorar e para tentar que isso não aconteça de novo. E é uma experiência, se trabalhou muito para chegar aqui, mas não conseguimos ter o resultado que a gente esperava. Pedro, foi só um dia ruim ou teve algum outro fator, alguns outros fatores que pesaram sobre a participação do Brasil nesse Mundial? É difícil. A gente teve um cavalo que pifou a 2 dias do embarque, um outro que o proprietário não permitiu a presença. Então são coisas, um outro cavalo do Yuri que teve uma lesão em Aachen. Então algumas pequenas coisas atrapalharam um pouquinho o processo, mas o pessoal chegou bem aqui. Esses times estiveram em algumas copas, foram bem. Nós tivemos o melhor ano de resultados em Copas das Nações e aqui não conseguimos repetir a mesma atuação. A gente ouviu alguns comentários, algumas críticas com relação à participação do Brasil. Eu queria te passar para ouvir a sua opinião sobre isso. Por exemplo, uma das coisas que a gente ouviu é assim, que o Brasil tinha pelo menos 12 conjuntos em condições de estar no Mundial. E acabou vindo com só 4 cavaleiros, não trouxe nem o reserva. Como é que você analisa isso? Bom, o Brasil não tinha 12 conjuntos. O Brasil começou o processo no início do ano com 11 conjuntos que poderiam estar aqui. No meio do processo, alguns cavalos se lesionaram, outros cavalos não tiveram a performance e no final do processo a gente tinha 7 cavalos para estar presentes aqui. Quando depois de Hickstead nós anunciamos a equipe, nós tivemos a baixa do cavalo da égua do Marlon e tivemos a 2 dias do embarque a baixa do cavalo do Felipe Amaral, que ninguém esperava. O cavalo do Felipe, que era um cavalo que estava dentro do processo, com todos os exames, com tudo pronto, e o cavalo não pôde embarcar pela lesão. O Felipe, como ele estava fora e já estava perto do embarque, ele não tinha chance, ele tratou o cavalo dele. Se a gente traz o cavalo dele, ele seria doping positivo aqui, porque ele teve que fazer um tratamento, porque o cavalo dele terminou o processo, não estava muito bem. Como é que você traz um cavalo para Tryon para chegar aqui, ser examinado e ser considerado como doping positivo? Depois, nós tentamos também, a primeira opção era o cavalo do Eduardo. O Eduardo se botou totalmente à disposição. Eduardo Menezes, né? Eduardo Menezes, totalmente à disposição, e nós tentamos, mas tinha uma janela para fazer um dos exames, e como o Eduardo também não estava mais, ele não fez esse exame, e ele tinha o mesmo exame de um pouquinho antes e um pouco depois dessa janela. E aqui o Ministério da Agricultura, apesar de ter deixado alguns cavalos participarem com o mesmo problema, não deixou o cavalo do Eduardo entrar. Foi uma coisa chata. Eles argumentaram que
algum cavalo estava com 3 dias de atraso e o do Eduardo estava com 10 dias de atraso o exame. Mas 3 ou 10, se está atrasado, é a mesma coisa. E agora, isso não mudaria nada, porque você vir com 5 cavalos, ele só participa se algum cavalo estiver lesionado. O reserva da equipe na última convocação era o PP, e eles agora é querer arrumar um problema onde não houve. Vieram com 4, foi ruim, nós ficamos ansiosos, porque se acontecesse alguma coisa, a gente participaria, como aconteceu com Portugal, que teve que participar com 3, porque um cavalo não passou na visita, mas todos os cavalos passaram na visita, todos os cavalos fizeram a prova de treinamento, todos os cavalos estavam aptos no primeiro dia, e depois do primeiro dia não muda mais. Então, é uma ansiedade? Mas não foi isso, não foi esse o nosso problema, porque isso não mudaria em nada, o cavalo teria vindo, o Eduardo teria se colocado totalmente à disposição, porque os meninos todos, eles se sacrificam pelo time, ele ia sacrificar o cavalo dele, botar o cavalo dele numa viagem, ele não ia saltar, mas a regra do jogo é essa, e não ia mudar nada. Com relação a essas lesões, e o Brasil a equipe de salto foi a última a ser definida, a gente ouviu também que houve talvez um excesso de observação, um excesso de provas para se avaliar os cavalos. O que você diz sobre isso? Não teve um excesso de prova. Se você olhar, cada cavalo fez praticamente o mesmo número de eventos no ano. É que a convocação, o Brasil não foi a última, a convocação foi feita logo depois de Rickstedt, perto de várias equipes. Eu digo para definir a equipe titular, né? Mas aí você, depois de Rickstedt, você tem a notícia que o proprietário do Marlon não permitiu que o cavalo dele viesse. Aí você tem que ter o plano B. O plano B, a gente teve um problema, seria o cavalo do Felipe, que vinha muito bem. Ele não teve uma boa performance em Rickstedt. Nós tentamos dar mais uma oportunidade de um evento para cada um, para poder... E foi isso que nós esperamos, esse evento foi feito. E aí, infelizmente, o cavalo dele, que estava muito bem no final do processo, não teve bem. E não foi um cavalo que saltou muito. Esse cavalo, se você olhar, ele saltou igual a todos. E esses cavalos todos estão aqui, alguns saltaram até mais. E fora o cavalo do Amaral, que foi um dos que menos saltou no processo, se você olhar, é porque as pessoas não têm números para ver isso, mas se você olhar, ele teve uma lesão no final. São atletas de alta performance, são atletas, são os nossos cavalos, são os verdadeiros atletas do nosso esporte. Então, as lesões aconteceu com a gente, aconteceu com outras equipes. A equipe da Irlanda teve um cavalo que teve cólica na semana de vir. A égua da Hackney. Então, são coisas que estão acima do que a gente pode prever, né? Pedro, o Brasil tem o Rodrigo Pessoa como técnico da Irlanda, tem o Vitor Alves Teixeira como técnico da Argentina, que são 2 cavaleiros brasileiros aí bem consagrados, com muita experiência, e o Brasil não tem técnico. Por quê? Bom, isso é uma realidade do nosso esporte. O Brasil, hoje, para o Brasil contratar um técnico, alguém de nome realmente para fazer diferença, é uma coisa que a confederação e que o esporte brasileiro hoje não tem condição de arcar. E nós temos um cavaleiro que mora na Califórnia, outro cavaleiro mora na Flórida, outro cavaleiro mora na Holanda, outro mora na Espanha, outros moram na Bélgica. Você não consegue ter um técnico que consiga olhar todos a todo momento. Mas isso sempre houve, né? Dos cavaleiros estarem distribuídos, mas o Brasil sempre teve um técnico. Sempre teve um técnico, mas ele, de alguma forma ele continua tendo. O técnico do PP é o Rodrigo Pessoa, então, que foi o técnico do Brasil. O consultor do Pedro, é o Rodrigo Pessoa.
e o Jean Maurice ajuda ele em várias ocasiões. O Yuri tem o sistema dele, tem as pessoas que o ajudam e a gente sempre se consulta e procura. Então, esses meninos todos, em todas essas equipes, pulam o ano todo e chegaram, são cavaleiros consagrados, com o sistema deles, com os técnicos pessoais e com a maneira que eles fazem. Aí você junta 15 dias antes dos jogos e quer impor um técnico que vai mudar o quê na distensão? Então, a gente trabalha junto, eles se consultam com seus técnicos pessoais, com a coisa, e a gente tenta só tornar a coisa toda viável. Eu procuro sempre estar com eles, a gente conversa, a equipe se junta depois de cada reconhecimento. Você também desempenhou esse papel de técnico aqui? Não, a gente faz todos reconhecem, depois cada um faz seu reconhecimento, depois todo mundo se junta, discute as opções para o time, discute a estratégia para o time e quem pode sair mais para a prova, quem não pode, quem tenta fazer de uma maneira ou de outra. Discutimos a ordem das equipes, discutimos quem vai primeiro, qual a estratégia, vai correr, não vai correr. E isso é um pouco do chefe de equipe, um pouco do técnico. Então a gente faz essa troca de informação com os cavaleiros e eles são cavaleiros que vários deles estão há muitos anos e chegaram nos 5 estrelas, ganham concurso, o Pedro ganhou o concurso 5 estrelas, o PP ganhou o concurso 5 estrelas, o Chico foi 2 segundos lugares em 2 importantes 5 estrelas. Então, todos eles estavam prontos aí para desempenhar. Aconteceu, agora ficar procurar muita coisa depois, pelo em ovo. Foi ruim. Ponto final, é simples assim, não tem muito o que inventar e ficar. Foi um final de semana, foi um dia ruim. O dia ruim foi a segunda passada, né? Foi um circuito muito difícil, foi difícil para para todas as equipes, para todos os conjuntos. Vocês conversaram sobre esse circuito desse segundo dia, sobre essa possível armação? A gente esperava que ia ser um mundial muito forte. Nós conversamos com vários desenhadores, inclusive com o Leopoldo antes. O Guilherme Jorge nos ajudou, mandou croquis para os cavaleiros. Essas coisas que as pessoas não sabem, ele não fica divulgando. O Guilherme é muito amigo desse desenhador, ele mandou uns croquis, ele foi bacana, ele preparou. Se pegar os croquis que ele mandou, tem muita coisa que está aí, todo mundo se preparou em cima das sugestões e da coisa. A gente sabia que ia ser forte. Foi um dia que eu acho que nem eles esperavam que ficasse tão duro, ficou duro, mas era igual para todos. O último Mundial, se você comparar o número de pontos do último Mundial para o número de pontos que a equipe ganhou esse Mundial, é bastante ponto. A equipe campeã fechou com 20,59. É bastante coisa, é muito ponto. Você vê as Copas das Nações aí, tem várias Copas que se terminam com 0, com 4, com 5. O Brasil ganhou La Boule, foi um percurso difícil, com 7 pontos. Não estou querendo comparar La Boule com o Mundial, mas de 7 para 20 também é uma diferença grande. A gente está falando de um concurso na Copa das Nações 1,60 m também. Agora, nós realmente tivemos uma equipe para ela dar certo, ela tem que as coisas encaixarem. Aquele final de semana tem que encaixar. Como a Suécia, que é a menina que nos 2 primeiros dias o resultado dela tinha sido descartado, ontem fez 1-0. E o capitão da equipe, que é o Peter Freys, que ele podia, na hora do coisa, se tivesse ficado na mão dele, mas eles fizeram 3-0, ele foi lá e fez 8 pontos. Mas aquele dia a turma montou por ele. E no primeiro dia ele montou pela equipe. Então é assim. O Von Eckermann, num mundial normal, para um cara que era favorito, ele foi no primeiro dia uma falta,
No segundo dia, 2 faltas. E ontem fez 0 e foi no desempate, fez um 0 rápido. É isso. A equipe é assim, as coisas têm que encaixar. O McLean, se ele faz 0, a equipe dos Estados Unidos era campeã. Ele fez 4. Foi para o desempate. Chegou no desempate, fez uma pista maravilhosa, deu título para os Estados Unidos. Quando a coisa encaixa, é tudo bom. No Brasil, infelizmente, nós tivemos 3 resultados ruins na mesma volta. No mesmo dia, né? No mesmo dia, na mesma volta, né? São sempre 2 percursos. Quando você tem isso na mesma volta, quando você tem 2 ruins, já te joga para trás. Nós tivemos 3, então 3. Como é que fica a perspectiva do Brasil daqui para frente? Nós temos aí o Pan-Americano, o Sul-Americano, vai ser um páreo duro para conseguir uma vaga para Tóquio, né? Para a Olimpíada de Tóquio. E eu aproveito e pergunto para você se já tem algum planejamento de que equipe vai para esse Pan-Americano. O Pan-Americano está cedo, não tem como. Desculpe, é o Sul-Americano que vem antes, né? O Sul-Americano nós estamos conversando porque é um custo enorme ir no Sul-Americano. Nós estamos tentando trabalhar nisso para ver o que a gente consegue e avaliando custos para ver se a gente consegue levar uma equipe da Europa, para levar a melhor equipe possível. E alguns cavaleiros, vários dos meninos já se botaram à disposição, sacrificando às vezes seus cavalos e sua programação para estar nisso e para segurar a vaga para o Brasil. Mas a gente tem que trabalhar na realidade. A realidade é custo, tentar chegar lá da melhor maneira possível para a gente carimbar a vaga para o Pan-Americano, tentar a melhor equipe e e classificar para a Olimpíada. Esse é o tentativo, o sonho de todos eles. Todos querem estar e todos querem estar no Pan-Americano e todos querem depois estar na Olimpíada. Então todo mundo que está aqui tem a possibilidade de ir para esse Sul-Americano, ou não? Alguns cavalos talvez não. Você não pode pegar o Quabre depois desse esforço 5 dias e vai ter coisa e de repente eu acho que não necessita de tudo isso. Porque apesar de tudo isso que aconteceu com o Brasil, nós fomos o melhor sul-americano. Então, foi a melhor equipe ali, ganhamos de Colômbia, Argentina, Uruguai, Venezuela, México. Então, apesar de você ver num dia péssimo, apesar de todas as críticas que a gente recebeu, a gente foi o melhor sul-americano. Chile, todos estavam aí. Então, nosso nível em termos mundiais, eu acho que está legal. Porque no dia que é um dia para esquecer, a gente ainda ganhou de todo mundo que eram nossos pares. Eu acho que a gente está subindo um pouquinho um degrau. Mas realmente eu acho que o Brasil está entre os 10 equipes do mundo, mas nós não conseguimos estar nesse final de semana. Voltando à questão, foi o pior resultado do Brasil em WEG? Você, como chefe de equipe, como é que se encara isso? Eu não sei se foi o pior do Brasil em WEG. Foi o pior dos últimos 3, eu tenho certeza. Da história, você que está falando, eu não sei. Foi o pior, mas foi o melhor em Copa das Nações da história. O Brasil, nos últimos 2 anos, teve resultados, que coisa. Isso aí é cabeça erguida, fazer. A gente tentou fazer o melhor, não tem... vamos lutar aí. Se o Pedro melhorar a performance dele, nós vamos ter... Fora o Rodrigo, nós nunca tivemos resultado individual. Quem sabe nós vamos ter aí. E aí parece que se ele ganhar uma medalha, tudo se esquece. Não é assim. No primeiro dia, todo mundo falou que estava tudo certo. No segundo dia, aí um monte de gente fala que está tudo errado. Essas coisas têm que ser olhadas com mais clareza, com mais harmonia e pensar direito no que aconteceu. E pessoas que participaram do processo, viram as coisas que aconteceu. O Brasil perder 3 cavalos, talvez para a Alemanha, para os Estados Unidos não seja, mas para o Brasil é grave. Agora, a falta de recurso dificultou as coisas? Dificultou. Inclusive na questão do técnico? Dificulta. A falta de recursos sempre dificulta, mas é a realidade do nosso país, é a realidade do nosso esporte. Não adianta ficar chorando por causa disso. Nós temos que encarar. Todo mundo fica falando, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí você compara com
Não querer comparar a gente com a equipe da Alemanha, com a equipe da Suíça, com os recursos que eles têm. O Brasil nunca teve, não vai ter. O esporte brasileiro não é o hipismo, é todo o esporte brasileiro, vai de mal a pior em termos de recurso, de coisa. Nós temos é que trabalhar em cima do que nós temos, ficar chorando e achando que tem que coisa. É a nossa realidade. O que adianta? Do processo que foi feito, você faria tudo da mesma forma? Faria. Acho que o processo foi... se você conversar com os meninos, eu recebi e-mail de vários dos meninos que participaram do processo, ficaram de fora, depois do acontecido, dizendo, pô, foi legal, não abandona o barco, continua. Isso é uma coisa bacana, porque a gente tentou fazer uma coisa transparente, a gente fez em cima de conversa com eles, de coisa. O processo, várias pessoas podem criticar depois de acontecido, mas eu gostaria que alguém falasse que alguém teria que estar na equipe que não esteve. Eu acho que teve quem tinha que estar, quem performou, quem fez resultado. Alguém falar, o Marlon tinha que estar na equipe. Tinha, mas o cara não deixou, o dono da égua não deixou. Vamos falar de coisa boa. Hoje é sábado, amanhã é domingo e o Pedro Vênis está na final, está em 10º no ranking. Qual que é a perspectiva? Vamos torcer, obviamente que vamos torcer para ele buscar uma medalha. Tal. Você vê forte essa possibilidade, considerando os outros conjuntos que estão nessa final aí? É difícil, não é fácil, mas o Pedro está a uma falta de quase todos, tá? A 2 faltas somente de 2. Você vai estar grande, vai estar enorme, e o Pedro tem um cavalo potente. Eu acho que ele já mostrou que ele está preparado. Ele fez um percurso espetacular no primeiro dia. Ontem ele fez uma falta, ontem, mas ele está ainda bem qualificado. Vários dos favoritos estão atrás dele. E aí vamos ver. Amanhã eu acredito sim que tem uma chance de melhorar bem a classificação dele. Ele tem que pensar nele, fazer o melhor possível e ver o que pode acontecer. O Rodrigo Pessoa, na Olimpíada que ele foi campeão, ele passou para o segundo percurso, ou seja, tinha um percurso só, em 14º. E foi medalha de ouro. Olha só. E ele conta... Naquela época ainda tinha o rodízio, né? Não, na Olimpíada. Na Olimpíada? De que ele foi... Pensei que você estava se referindo a 98, não, em Roma. Se você... aí eu não lembro em que lugar ele passou, mas na Olimpíada ele passou para o segundo percurso, que é um percurso que todo mundo começa zerado. Ele passou em 14º, com 8 pontos. E ele não queria nem ir na segunda volta, que ele achava que não tinha chance. Aí, não, vamos lá, vai melhorar o seu resultado. Ele foi e foi medalha. Ele foi para o desempate, depois aconteceu do Kean O'Connor perder a medalha por causa do problema com o doping. E ele foi medalha de ouro. Então, ou seja, nós estamos 4 classificações na frente. É difícil? Isso acontece todo dia? Não. Mas não pode o Brasil fazer 3 resultados ruins no mesmo dia, também não acontece sempre. Quem sabe a gente tinha um negócio ruim para ter outro bom. Torcer, ele está se preparando, o cavalo está bem, ele se preparou para isso, se dedicou para isso, programou o ano para isso. É isso que as pessoas às vezes não... Ele abriu mão de vários concursos, ele abriu mão de várias provas. Em Spruce Meadows agora tinha $1 milhão em prêmio para o vencedor. Ele não foi, para guardar o cavalo para o Mundial. Um cavalo dele salta muito bem lá, ele teria uma chance. O pessoal fala, faltou isso, faltou aquilo, mas essas coisas as pessoas não veem. Nenhum dos nossos cavaleiros foi a Spruce Meadows. Vários cavaleiros que estão aqui foram a Spruce Meadows. Todos os nossos cavaleiros do time abriram mão de Spruce Meadows para estar aqui, para se preparar para o Mundial, para focar no Mundial. Então, não deu certo. E te agradecer pelo papo aqui, pelo esclarecimento. Acho que é bom a gente esclarecer isso. Sempre surgem comentários, críticas, mas as pessoas não sabem o que está acontecendo e acho que foi bem elucidativa a nossa conversa aqui. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que
a fonte tem que sempre ser checada. A gente está aqui, a verdade... Isso que eu estou falando direto com a fonte aqui. A verdade, se você conversar com os meninos, eu tenho certeza que vai ser sempre o que eu falei, próximo do que eu falei, porque a verdade, a gente não precisa, quando é verdade, não precisa tá a coisa. E tem um monte de gente que ou não gosta da gente, ou quer falar, é profeta do acontecido, isso é fácil. Depois, antes, eu vou dizer, até o primeiro dia estava tudo perfeito, estratégia perfeita, não sei o quê, botamos o PP para fechar, pô, que ideia, foi ótimo. Depois, no outro dia, o Pedro, é isso aí, não sei o quê, deu errado. Aí alguém já falou, o Pedro que tinha que ter aberto. Mas o Pedro é o nosso mais experiente, porque então são coisas. Na bolha ele fechou, garantiu 1-0, numa pressão danada. Em Ocala o Yuri fechou. As coisas são, a gente tem que montar uma estratégia. O Felipe Amaral, que normalmente é o nosso cavaleiro que abre, ele não... 2 dias do embarque o cavaleiro pifou. A gente tá lá, passa e-mail para os meninos, passa mensagem o tempo todo, vamos lá, não sei o quê. Então, um ambiente bom, todo mundo aí lutando para fazer o melhor. O que ficou de fora, mandando mensagem aqui, força para todo mundo, o Eduardo, o Filipinho estava aqui presente. Então, eu acho que a gente fez. Se você conversar com esses, até com o Filipinho, que foi um que ficou de fora, você vai ver. Da lista brasileira, né? O Filipinho, o filho, né, que estava no processo, ele vai... Tem a impressão que ele vai falar a mesma coisa, ou com o Cássio, ou com o Marlon, ou com o Eduardo. É isso. Tá ótimo. Muito obrigado, Pedro. Então, aqui, Revista Horse, aqui nos Jogos Equestres Mundiais de Tryon 2018, encerrando o nosso papo aí. Então, fique ligado. Revista Horse, o mundo do cavalo nas bancas, agora também na sua TV.